esse ambiente se mantivesse bom, né? Porque quando ela enxerga a necessidade do profeta, ela tem para quem compartilhar isso. E o relacionamento dela era bom porque o esposo dela a ouvia, né? E concordou com ela em fazer, né? Tudo isso, querido, resultados na nossa vida, sabe? Ele vem de concordância, né? Se não há concordância, muitas vezes você não vai ter resultado. Porque para nos alcançarmos um resultado, né? E aí, se você não concorda nem consigo mesmo, não encara nem os próprios defeitos, nem as próprias qualidades, não aceita, né? Não as enxerga. Como que você quer que o outro enxergue? Né? Meditar ou escrever o que sente, né? Com o objetivo de fomentar, né? O autoconhecimento, que é estimular, criar possibilidades, né, na mente, no coração, no ambiente, para que algo seja feito, realizado, né? Então, fomentar, no dicionário, ele significa friccionar, né? Aquecer, né? E se esse fomentar for sobre uma parte do corpo que está dolorida, vamos dizer assim, né? Então, friccionar a pele com um líquido estimular para que alcance a cura naquele lugar. Fazer compressas quentes e úmidas para essa dor passar rapidamente, fomentando assim o local. Entende? Então, fomentar é criar possibilidade naquela situação, naquela dor, naquele lugar, naquele ambiente, né? Naquela necessidade, né? Produzir condições para que aquilo seja mudado. Então, a mulher sunamita, a conversa que ela teve com o marido, né, o ambiente que ela vivia e como ela cuidava do ambiente, como ela amava e como ela era sensível, né, tudo isso possibilitou, né, de alcançar o resultado de se fazer aquela casa para o profeta. E por ela ter fomentado isso, criado essa possibilidade, Deus viu ali que era possível trazer um milagre para aquela casa. Você entende? Que coisa linda, queridos. Era possível, né, se produzir algo ali que ainda não existia. Você entende? Que o que falta muitas vezes para Deus produzir o que ainda não existe na sua casa, na sua família, é você criar essa possibilidade, é você dar esse espaço, é você cultivar essa sensibilidade que Deus já te deu, que é nato das mulheres, né? Para que esse algo novo, né, possa ser gerado, e aí Deus possa, então, encontrar ali um ambiente propício para o milagre. E foi isso que Deus fez, né? Se ela só precisava que o profeta permanecesse um pouco mais de tempo naquele ambiente, porque o ambiente já estava bom, né? Ela já estava sensível, ela já cumpria com os requisitos que Deus achava necessário para que o milagre chegasse. Mas ela precisava que o profeta ficasse um pouco mais de tempo naquela casa. E aí o que ela fez? Conversou com o esposo, falou que era possível fazer e que havia o desejo de fazer, e então houve concordância no fazer. E foi-se alcançado o resultado do puxadinho na parte externa. Deus, nós já criamos um ambiente, já está pronto, né? E olha, digo mais, que eu estou fazendo de forma independente. O Senhor pode abençoar esse profeta mais do que o Senhor já tem abençoado. O Senhor nem precisa ligar ele a mim. Eu estou deixando ele livre. Eu estou deixando ele livre para ele descansar aqui. Ele tem um ambiente aqui, né? Então Deus olhou o desprendimento dessa mulher, Deus olhou a ação dessa mulher, a sensibilidade dessa mulher, e ele viu o resultado que ela promoveu com a atitude dela, com a sensibilidade dela. Deus falou, tem tudo. Agora ela vai deixar o profeta ali tempo suficiente para que eu possa produzir um milagre. E aqui eu vou pegar a pessoa do Eliseu, vou colocar para você como se fosse a palavra de Deus. Você entende? Você já tem um ambiente, sua mente já está preparada,
né? Você já se desprendeu o suficiente, né? Você já é grato o suficiente e Deus envia a palavra. E a palavra fica tempo suficiente para ele produzir o que tem que produzir na minha e na sua vida. É um milagre que eu e você esperamos. Que coisa linda, queridos. É? Então, não deixe a sensibilidade que Deus te deu, mulher, né, te fazer amarrar as coisas e as pessoas. Deus quer que você seja desprendida, né, na sua boa ação, sabe? Nesse seu sexto sentido. Porque Deus está enviando uma palavra poderosa para concluir e realizar o milagre que você espera na sua vida. Que coisa linda, né? A Sulamita vivenciou isso, né? Grato o suficiente, sensível o suficiente, em concordância o suficiente, recebeu a palavra que precisava e a palavra repousou sobre a sua casa. Tempo suficiente para produzir o milagre. Que coisa linda. É? Amém? É isso que eu desejo para mim e para você. Mas, continuando aqui, o autoconhecimento, para nós mulheres, ele é muito importante, né? Deus te deu essa condição de você ser sensível para você perceber o ambiente e tudo à sua volta, mas você precisa buscar autoconhecimento de si mesmo, para você entender quando as coisas estão começando a querer sair do controle. É? Quando a mulher se conhece, ela percebe, não permite que isso aconteça, né? E ela toma o controle da situação antes que saia de fato, né, do seu controle. Liste a sua gratidão e promova a positividade, né? Quando Eliseu disse para ela, qual a necessidade, no que eu posso te ajudar? Né? Ela disse, profeta, eu habito no meio do meu povo, eu estou bem, estou grata, muito obrigada, eu estou fazendo isso sem esperar nada do Senhor, né? Eu desejo te dar esse descanso, porque o Senhor passa sempre por aqui, pela minha casa, porque eu anseio te agradar, só isso. Não precisa se prender a mim pelo bem que te faço. Coisa linda, né, queridos? Esse tem que ser o sentimento da igreja, né? Desse desprendimento. Não fazer nada, ficar esperando, né? Alguma coisa em troca. Que lindo. Então, priorize-se sem culpa. Faça disso um hábito rotineiro, né? Sabe? Quando ele disse e mostrou para ela, tipo assim, olha, eu quero te agradar, eu quero fazer algo por você. Não há nenhuma necessidade sequer na sua vida que eu possa fazer algo por você. Queridos, quando Deus quer nos abençoar, sabe? Ainda que na lista das pessoas nos falte tantas coisas, Deus não vai, sabe, priorizar a lista das pessoas. Ele vai olhar para o nosso coração. Ele vai olhar para a nossa necessidade real e vai atender aquilo. Então, quando eu e você ficamos desprendidos, né, das pessoas que nós ajudamos ou de situações em que nós podemos, de alguma forma, promover ou fazer bem, esse bem vem em dobro para a nossa vida. A bênção vem em dobro para a nossa vida, para a nossa casa, né? E Deus acerta em cheio o milagre, né? E o maior dos milagres que o ser humano, que o Filho de Deus pode receber, ele não pode ser medido em bens materiais ou qualquer coisa desse mundo aqui material, ou que o homem possa fazer, entende? Mas sim em algo que somente Deus pode fazer, né? E aí Deus falou com o profeta, né? Você entendeu, Eliseu? Ela não precisa de nada que você possa dar. O que ela precisa, eu posso dar. E aí, então, o profeta entendeu. Ele deu uma palavra. Sabe o que precisa na minha e na sua vida? Não é nada que deste mundo aqui possa ser acessado ou nos dado. O que nós precisamos é de uma palavra de Deus. De uma palavra do céu. Ela é o suficiente, queridos. Né? Para se ligar ao contentamento e ao desprendimento do nosso coração e o milagre acontecer. Que lindo. Então, quem se conhece, se ama, se respeita e não aceita abusos. Ela não aceitou nem do próprio profeta.
que ele dissesse que ela tinha alguma necessidade. E ela o rebateu dizendo, eu estou em paz, não preciso de nada, habito no meio do meu povo. Que coisa linda, queridos. Ah, Rosine, mas ela não tinha filho, ela estava sendo egoísta? Não, queridos, ela já estava em paz com essa situação, né? Então, mesmo em situações em que o seu coração já está em paz, mas que se Deus quer te abençoar nisso, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, entende? Né? Que lindo, queridos. Né? O autoconhecimento ligado ao autocuidado, né, eleva a autoconfiança, fortalece a sua capacidade de lidar com os desafios, né, da vida e vive de forma leve e autêntica. Era assim que a Sunamita vivia, de forma leve e autêntica, né, habitando em paz no meio do seu povo, sem nada lhe faltar. Mas Deus achou graça nessa mulher tão desprendida e decidiu abençoar ela. Que legal. Substitua a autocrítica por autocompaixão. Fazer-se se sentir acolhida ao ser gentil consigo mesma, né? Nós, mulheres, temos uma facilidade tremenda, né, de termos compaixão do outro, de acolher o outro, né, de entender o lado do outro, e muitas vezes a gente não faz isso conosco mesmo, né? A Sunamita, ela também, ela mostra uma autoconfiança, um autocuidado consigo mesma, com o ambiente em que ela vivia, com tudo que a cercava, sabe? Que nos assusta até. E nós precisamos aprender, né, a termos autocompaixão de nós mesmos, né, a sermos sensíveis conosco mesmo, a parar de nos autocriticar e ter autocompaixão, né? Porque Deus ama as mulheres, né? E nos fez sensíveis, não para nós carregarmos o mundo, queridas, né? Mas para nós sabermos dosar essa sensibilidade na nossa vida, né? E não adianta você só ser sensível e gentil com o outro se você não for consigo, né? Senão esse autocontentamento também nunca vai chegar. Porque uma pessoa que só pensa nos outros, né, chega uma hora que ela desfalece. Você precisa se cuidar, precisa se amar, precisa se respeitar, precisa entender dos seus limites, dos seus valores, né? E se você não tiver tudo isso muito bem definido, né, as pessoas de fora vão chegar e vão ditar para você como tem que ser, né? E aí a sua paz vai embora, né? Então, a Sunamita, ela tinha tudo isso de forma equilibrada.